A terceira queda de Prati. Nunca pensei que veria aquelas paredes novamente. Neia disse suavemente enquanto as paredes altas de Prati surgiam diante dela à distância, crescendo cada vez mais conforme ela se aproximava cada vez mais. A última vez que ela tinha visto, aquela cidade estava em ruínas, primeiro como resultado da aliança demi-humana tomando-a, depois como resultado de tomá-la de volta, então como resultado de defendê-la contra um ataque massivo de forças demi-humanas. O Capitólio estava agora, bem, principalmente reconstruído, propriedades nobres, fontes, alguns prédios públicos, alguns templos e uma pequena porcentagem das áreas residenciais em geral eram tudo o que restava para ser restaurado. Ela se perguntou como encontraria a cidade quando chegasse dentro de suas paredes. Quando eles chegaram perto do portão principal, eles pararam, e Neia se aproximou da guarita com Tinamok, e esperou enquanto ele apresentava sua carta de legitimidade do rei, e o guarda respondeu a isso dizendo: "Muito bem, senhor, mas teremos que inspecionar o trailer em busca de contrabando e tudo mais." Tinamok revirou os olhos e respondeu: "Não, não, a carta que acabei de mostrar autoriza expressamente a entrada imediata para o estabelecimento de fins comerciais. Se você tentar inspecionar toda esta caravana de mercadorias, levará o dia todo, sem mencionar que terei que fazer o inventário novamente para garantir que ninguém fique com os dedos pegajosos. Não posso fazer nenhuma negociação até que isso seja feito porque um inventário preciso é necessário para a entrada." Ele parou quando o guarda tossiu e abriu a palma da mão. "Bem, eu poderia fazer uma inspeção rápida por algumas moedas, você sabe." "Quão rápido?" Tinamok perguntou, seus olhos se estreitando em suspeita. "Pode acabar agora, sabe, rápido como a moeda vai para o meu bolso." O guarda disse com um olhar malicioso. Neia não aguentou. Ela tirou a viseira e olhou o guarda bem nos olhos. "Eu sou Neia Baraja, escudeira do rei feiticeiro, que fornece todos os materiais de construção para a reconstrução, e você vai deixar este homem passar sozinho com sua carta ou eu terei seu coração em uma bandeja." O cheiro repentino de amônia encheu o ar. "Saia da minha frente e vá trocar de calça, seu desgraçado corrupto, e eu irei relatar suas ações ao seu superior." Neia disse em um tom de voz que dizia ao guarda que ele estava falando com o anjo da morte. Ele tropeçou para fora do caminho e os deixou seguir em frente com a caravana. A voz de Neia carregava mais do que ela pretendia, e cabeças estavam aparecendo para olhar para ela. Ela não se preocupou com isso, mas notou que a cidade não parecia muito diferente de quando ela saiu. Prati estava um desastre. É verdade que aparentemente havia pessoas em todos os lugares, muito mais do que deveria conter, mas mesmo considerando que a cidade fedia, havia pouco trabalho sendo feito. Ela viu trabalhadores que deveriam estar construindo coisas, conversando e bebendo em vez de trabalhando, não que pudessem, porque embora tivessem ferramentas que a ajudassem a identificar sua profissão, não havia material de construção para trabalhar. Ela viu crianças revirando o lixo e, à medida que avançavam na cidade, as únicas pessoas que ela notaram realmente trabalhando, eram as prostitutas. Que diabos aconteceu aqui? Ou melhor, por que não aconteceu nada aqui? Neia perguntou a Tinamok, horrorizada com as más condições da cidade. "Passamos por uma única casa intacta que não foi usada para prostituição ou armazenamento de álcool." "Bem, você conta isso." Tinamok disse, e apontou para uma casa que claramente pertencia a um nobre. "Acho que," disse ele, "os nobres têm usado os suprimentos que você enviou aqui para reconstruir as propriedades nobres e os poucos prédios públicos de que precisam, mas têm desviado e vendido o resto dos suprimentos, que os mercados negros e gangues criminosas têm comprado para usar em seus estabelecimentos, provavelmente, em suas próprias casas." "Apenas um palpite." Ele disse em uma voz que sugeria que ele não achava que estava adivinhando. Um slime perdido cruzou o caminho deles, claramente o sistema de esgoto não estava sendo mantido. "Para quem os suprimentos estavam indo?" perguntou Tinamok. "Não tenho certeza." Neia disse, "A coroa me colocou no comando do Capitólio e nomeou outras figuras para as outras cidades. Uma vez que eu puxasse nossa parte, os outros iriam requisitar o que precisassem e enviar para seus respectivos contatos aqui. Aquele que mandava materiais aqui era, merda." Ela disse. "Aquele que estava mandando materiais aqui era um merda." "Bem, eu posso ver isso claramente, mas qual era o nome dele?" perguntou Tinamok. Neia balançou a cabeça. "Não, quero dizer, acabei de lembrar, foi o Conde Andor, foi o homem dele que foi pego roubando os suprimentos na capital. Ele também mandou matar um dos meus homens. Nós pegamos todos aqueles que estavam diretamente envolvidos no assassinato, mas antes que ele pudesse implicar publicamente o Conde Andor, ele foi morto na prisão enquanto estava sob guarda. Eu não sei quem era o contato dele aqui,
mas se eu tivesse que adivinhar, ele está lidando diretamente com outro nobre, ou ele está lidando com os templos, eu saberei qual é, em breve. Ela disse. Como você vai saber? Perguntou Tinamok. Eles vão me contar. Ela disse, apontando para os prédios. A compreensão surgiu no rosto de Tinamok. Ah, disse ele, então basicamente qualquer pessoa com uma casa ou negócio intacto deve estar de alguma forma ligada ao tráfico de bens roubados, então se os templos foram restaurados. Ele pausou quando Neia interrompeu. Então os templos estão envolvidos nisso. Ela disse com um rosnado. Vá em frente e se estabeleça no distrito do mercado, mas sugiro não instalar mais mercadorias do que podemos proteger efetivamente. Alugue um armazém que possamos proteger facilmente e retire apenas o que você acha que vai vender naquele dia. Isso pode estender nosso tempo aqui por vários dias, mas, francamente, acho que funcionará da melhor maneira. Disse Neia. Tinamo coçou o queixo pensativamente. Sim, acho que vai funcionar. Além disso, será bom ficar em um lugar por alguns dias. Agora, onde você estará enquanto eu termino de seguir meu caminho? Ele perguntou. Primeiro vou verificar o templo mais próximo, depois se estiver em mau estado, vou falar com o padre, se estiver em bom estado, vou ao governador local para me apresentar. Ela disse. Apresentar-se gentilmente. Ele perguntou. Isso depende deles. Mas eu preferiria isso, se possível. Se não for, bem, então que assim seja. Ela minimizou a preocupação implícita e deu a ele um sorriso de lobo. Não foi difícil encontrar um templo, e não demorou muito para chegar lá a cavalo, e de alguma forma ela não se surpreendeu com o prédio intacto que encontrou lá. Era cercado por casebres que não haviam sido consertados desde que foi capturado pelos demi-humanos, e as pessoas ao redor do templo pareciam miseráveis e desleixadas. Ela não se preocupou em entrar, ela tinha outro lugar para estar. A mansão-escritório do governador regional era grande, e isso facilitou a localização, e o fato de ele ter cuidado de sua própria residência e área de trabalho primeiro, facilitou a identificação. Quando ela chegou, havia 2 guardas no portão. Neia desmontou e se aproximou, ela tendo montado um cavalo de guerra e estando bem vestida e claramente bem armada, causou uma impressão imediata neles, assim como sua caminhada confiante até eles. Eu sou Neia Baraja, e estou aqui com o comerciante Tinamo comissionado pela realeza, e gostaria de ver o governador regional. Ele está aqui? Ela perguntou. Sim, senhora Neia, um guarda disse, vou avisar de sua chegada, você poderia esperar aqui? Ele perguntou com alguma timidez. Não. Neia disse, eu posso me anunciar, e não preciso de companhia. Ela disse com voz de aço, ela passou pelo guarda sem outra palavra, antes que ele pudesse cuspir um protesto, ela fungou com desprezo, o guarda lá estava em uma forma um pouco melhor, mas os que ela olhou na estrada carregavam mais cerveja em suas barrigas do que músculos. Sua impressão de Prate piorava a cada minuto, e entrar na mansão não tornava as coisas melhores, era opulento, cheio de bens ricos, carpete limpo, arte nas paredes. Neia sentiu-se enojada. Bah, o rei feiticeiro tem coisas melhores do que isso, e ele dá ao seu povo coisas melhores, mas este homem, ele está claramente apenas roubando deles. Eu me pergunto de quantas casas eles foram retirados. Ela ponderou enquanto caminhava pelo corredor, ela sabia exatamente para onde ir, já esteve aqui antes, e não demorou muito para chegar lá, ela empurrou as portas abertas, seus gemidos ao fazê-lo, ecoaram pelo corredor vazio, e dentro do escritório, estava o governador regional sentado em sua mesa com uma taça de vinho. Um barulho vinha de debaixo de sua mesa e demorou um pouco para Neia identificar o que era. O governador olhou para ela com surpresa, depois com raiva, e isso se transformou em medo quando a força de Neia explodiu. Tire ela daqui. Houve o som de um baque, como uma cabeça batendo na madeira, e de debaixo da mesa saiu uma mulher de aparência frágil com um olho roxo. Ela arrancou algo do chão perto da mesa dele e passou por cima de si mesma enquanto disparava para fora da sala com seus olhos baixos. O governador regional corou vermelho cereja enquanto ele apressadamente puxou as calças para cima. Quem é você para? Ele começou, mas Neia não o deixou terminar. Sou Neia Baraja, aquela que está fornecendo os suprimentos que você está usando, que recebo do rei feiticeiro, e estou aqui com o mercador real Tinamo como sua escolta pessoal. O medo permaneceu em seu rosto enquanto ele a olhava, ele viu seus olhos se movendo para cima e para baixo, observando-o. Ele era bastante grande, mas não da maneira forte, suas bochechas batiam enquanto ele falava, sua pele era pálida, não muito para o ar livre, suas roupas eram muito finas, assim como suas joias, impressão imediata de Neia, ele não valia nada. Gostaria que você explicasse o estado de Prate. Disse Neia.
A capital é muito maior, mesmo com o aumento da sua população. Eu sei que vocês usaram todos os suprimentos, e não estamos em falta com você, mas de alguma forma apenas as casas nobres, templos e prédios do governo parecem estar intactos. Bem, isso e os bordéis por onde passei. Falando nisso, por que há tantos bordéis? Passei por 3 no caminho do portão da cidade para cá. Neia perguntou. O governador torceu as mãos preocupado. Bem, é uma maneira fácil de ganhar dinheiro, e, bem, o que mais eles podem fazer? E quanto à cidade, bem, ela foi muito danificada, estamos trabalhando, mas está apenas demorando um pouco. Ele disse. E, por que você não encontrou outro trabalho para eles fazerem? Eu vi que aquela mulher tinha um olho roxo, exatamente como ela, ou qualquer um desses outros, acabou no comércio de carne. Neia perguntou. O rosto dela ficou sombrio e ela removeu a viseira, olhando-o com raiva e disse ainda: eu também vi trabalhadores sem materiais para trabalhar, conheço uma remessa de materiais que enviamos para você recentemente. Onde eles estão? Mostre-me seus registros. Ela estalou. Lady Neia, ele começou nervosamente, eu posso te dar nossos registros de distribuição, mas eu não os tenho, eles estão no depósito no escritório principal, porque você não se instala primeiro, você é um herói para o povo desta cidade, tenho certeza que eles ficariam em êxtase em saber que você está aqui, e você terá a chance de falar perante a multidão novamente. Posso reunir os oficiais relevantes e podemos ter uma reunião amanhã para revisar todos os detalhes da reconstrução. Ele disse de forma insinuante. Neia teria recusado na hora e pressionado o assunto, mas ele tocou em sua fraqueza, seu desejo de promover o rei feiticeiro e seus ideais de força como justiça. Ela colocou o visor de volta e acenou com a cabeça em silêncio. Muito bem, amanhã ao meio-dia voltarei aqui e espero ver os funcionários relevantes e a papelada para distribuição e seu plano de reconstrução para os próximos meses. É melhor eu ficar satisfeita, ela disse. Tudo será como deveria ser, disse o nobre. E Neia saiu, deixando o nobre rangendo os dentes para trás. Ela decidiu andar um pouco pelas ruas da cidade, e se viu na praça principal. As pessoas iam e vinham, e ela descobriu que não poderia resistir à oportunidade que isso apresentava. Ela caminhou até a grande fonte. Estava seca. Estava sujo. Estava cheio de lixo. Era um microcosmo da própria cidade. Isso faria. Ela pulou do chão, para o círculo, para o topo da estátua no centro, e se anunciou. Eu sou Neia Baraja, aqui em uma missão comercial da capital. Povo de Prarte, gostaria de saber como vocês vivem. Ela gritou. O burburinho da multidão começou a se acalmar, o peso do nome dela atraiu olhos e ouvidos, e um homem próximo gritou simplesmente: pobre. Minha casa ainda está destruída, nossas lojas estão em ruínas, os palácios e templos foram reconstruídos, mas e nós? Eu apareço todos os dias no mesmo canteiro de obras e tenho apenas materiais suficientes para trabalhar por algumas horas ou menos e depois nada. Só reconstruí 3 casas em 2 meses, e eram casas de ninguém, que o governador começou a alugar por ser propriedade da cidade. O preço do grão é ultrajante, e é pior com qualquer outro alimento. Estou comendo pouco mais do que quando o rei feiticeiro me libertou de um campo de prisioneiros. Outra pessoa gritou. Neia ouviu enquanto as reclamações soavam. A multidão estava ficando agitada enquanto desabafava suas frustrações. Neia começou a ter uma imagem clara do que estava acontecendo em Prarte. O distúrbio que Neia causou aparentemente chamou a atenção de alguém, porque um grupo de guardas começou a abrir caminho no meio da multidão até a frente. Neia contou 8 deles, 2 arqueiros, 2 homens com espadas e mais 4 com lanças, sem equipamento ou armaduras de ferro com mais de meia placa cobrindo seus torsos, caneleiras e botas de couro, e, claro, armas de ferro. A menos que tivessem itens escondidos, o que ela duvidava. Ainda assim, era bom o suficiente para as pessoas saírem do caminho enquanto se dirigiam para a frente. Sim, voltem para suas vidas, e você aí em cima, desça, sem reuniões públicas sem permissão oficial. Um dos homens, aparentemente o líder, disse. Ele era um homem de aparência grisalha faltando alguns dentes, mas fora isso não era digno de nota. Eu tenho permissão, disse Neia. Estou em uma missão comercial escoltando o comerciante real oficial, então a segurança e o bem-estar desta cidade são da minha conta, e estou falando com as pessoas que moram aqui, agora, a menos que você queira ter um problema com isso, vá embora, ela estalou. Isso lançou uma faísca na multidão, que claramente não estava acostumada a ver os guardas dispensados por ninguém, e agitou os guardas, que estavam acostumados a conseguir o que queriam. Prarte é nosso senhor, disse o guarda, vamos mostrar o quão seguro e bem ele está, e não esta ralé. Ele abriu a boca para dizer mais, mas Neia agarrou. Você se atreve?
Ela deixou sua voz chegar longe. Você se atreve a chamá-los de ralé? Eles são o povo desta cidade, os cidadãos do reino sagrado. Eles sobreviveram a Jaldabaoth mesmo em seus momentos mais fracos. Eles resistiram, eles carregam a semente da força em todos eles. O rei de outro país, o próprio Deus da justiça, Ain-Zoal-Gon, pessoalmente, viu valor suficiente neles para cuidar da preservação de suas vidas. Como você ousa se referir a eles como ralé? Como você se atreve a descartar suas preocupações? Terei satisfação de você por insultá-los. Neia gritou, garantindo que cada palavra do que ela disse chegasse a cada ouvido. Meu povo, peço que abram espaço, vou ter que dar uma lição a esses homens sobre o lugar deles nessa cidade. Ela gritou, e a multidão começou a recuar para as bordas, abrindo espaço na praça. Os guardas foram pegos, desprevenidos. Não era assim que as coisas deveriam funcionar, não era assim que as coisas deveriam acontecer. Com quem você quer lutar, hein? O líder grisalho perguntou com um sorriso desagradável. Vocês todos compartilham da opinião dele? Neia perguntou aos outros guardas. Uma risada grosseira a cumprimentou, o que foi resposta suficiente. Então todos vocês. Aqui. Agora. Ou vocês são apenas covardes de armadura? Ela disse com um sorriso desprezível no rosto enquanto pulava da fonte e caminhava até o centro da praça com as mãos cruzadas atrás da cabeça e se virava para encará-los. Eles ficaram quase chocados ao se mover, exceto que eles moveram seus rostos para expressões de raiva e se espalharam. Neia olhou para eles com uma expressão entediada no rosto para encontrar seus olhares. Peça desculpas ao povo desta cidade agora, ou faça isso do chão quando eu terminar de bater o respeito por eles em você. Ela disse. Isso foi demais para um deles. Ele se separou de seus amigos com uma lança abaixada, atacando a toda velocidade em Neia. Ela refletiu brevemente que ele não devia ter tido muito treinamento se esse era o método dele, e ela simplesmente deu um passo para o lado, agarrou a lança atrás da ponta, quebrou-a com a mão livre e então bateu na cabeça dele com a madeira que ela havia pegado, até que ele desmaiou. Vocês dois, prendam aquele. Ela disse, apontando para duas pessoas na multidão. Eles hesitaram, mas isso foi o suficiente para levar os 7 restantes a agir. Os arqueiros foram para seus arcos, mas Neia pegou o dela e disparou 2 tiros antes que eles pudessem carregar. Suas flechas foram para seus arcos onde suas mãos seguravam o punho, cortando os dedos e fazendo com que eles largassem os restos de sua arma principal e caíssem de joelhos de dor. Ela então guardou seu arco e desembainhou sua espada. Sua ação repentina deu aos 5 restantes uma pausa, mas ela gesticulou com a mão livre para eles virem até ela, virando a palma da mão para cima e puxando os dedos em sua direção repetidamente. Os guardas se entreolharam em busca de segurança e se espalharam ao redor dela, diminuindo a distância gradualmente, algo que Neia não permitiria que acontecesse. Ao contrário do que esperavam, ela avançou para o lanceiro à sua esquerda, agarrou sua lança com a mão livre. Puxou-o para a frente enquanto ela torcia o corpo e deu-lhe uma cotovelada no rosto com tanta força que ele caiu ali mesmo. São 4. Ela disse, e virou-se para o próximo homem mais próximo. Ela pegou a lança do caído e jogou-a com a mão esquerda, primeiro o cabo, em sua garganta. Quando ele teve um espasmo, ela diminuiu a distância, desequilibrou e acertou na nuca com o cabo da espada. São 5. Ela disse novamente, e a essa altura os 3 restantes, agora desesperados, responderam simplesmente atacando-a. Ela saltou para o lado, rolou e ativou uma arte marcial que a acelerou consideravelmente. Quando eles se viraram, no meio do caminho, ela agarrou um homem pela garganta e o empurrou para os outros, o poder nas pernas dela a impulsionando para a frente. Os 3 restantes estavam emaranhados e se amontoaram. Neia respondeu a isso chutando-os em seus rostos enquanto lutavam para se levantar. São 6, ela disse quando um caiu inconsciente. São 7, ela disse quando o próximo se apagou como uma vela sendo apagada, e você faz 8. Ela disse enquanto o líder estava conseguindo se livrar do emaranhado de membros agora flácidos e tentou se levantar, apenas para subir diretamente no punho de Neia. Ela agarrou o capacete dele, arrancou-o e bateu na mandíbula dele com ele, antes de jogá-lo de lado para agarrar seu cabelo, e jogá-lo em direção à fonte, e enquanto ele estava curvado sobre ela, Neia considerou a melhor lição que poderia oferecer. Medo e intimidação eram o caminho da autoridade aqui, isso estava claro, e Neia sabia muito bem que havia apenas 2 maneiras de lidar com isso e, embora matar fosse fácil, havia uma opção melhor. Enquanto ele tentava se levantar, Neia caminhou atrás dele, agarrou-o pela nuca e segurou-o no lugar, e então diante de todo o público, ela sacou sua espada, virou-a na vertical e começou a espancar o sujeito na bunda com a parte plana de sua lâmina. Não, nunca, insulte as pessoas que você deve proteger.
Ela gritou: agora peça desculpa a eles neste instante. O homem se debateu e lutou, mas tudo em vão, peça desculpas agora. A todos eles. A voz dela ecoou, e o riso começou a ressoar, a princípio pequeno, mas quanto mais ele gritava de frustração contra ela, pior ficava, até que o riso encheu tanto a praça que as outras pessoas que estavam chegando, mesmo sem saber o que aconteceu, foram rindo do guarda grisalho sendo espancado como uma criança, até que ele não aguentou mais e gritou: sinto muito. Desculpe. Desculpe. De que é que estás arrependido? Neia disparou. Sinto muito por ter insultado o povo de Prarte. Ele gritou. De novo. Ela disse. Sinto muito por ter insultado o povo de Prarte. Ele gritou. De novo. Ela disse. Sinto muito por ter insultado o povo de Prarte. Ele gritou alto, sua voz falhou. Bom o bastante. Ela disse e puxou-o para cima e jogou-o para trás, fazendo-o tropeçar e cair sobre a bunda que ela tinha acabado de bater. Não se mova um centímetro. Neia disse enquanto se sentava e cruzava as pernas na frente dela. Ela olhou para o lado, e não houve mais hesitação, os guardas restantes foram todos amarrados. Agora, você vai ficar onde está, e não se mover nem um centímetro, e vai ouvir as pessoas me contarem suas queixas, e quando seus homens acordarem, eles receberão o mesmo tratamento que você recebeu, então e só então você tem minha permissão para ir. Neia disse com uma voz de aço, e o guarda só podia ficar esparramado e com o rosto vermelho e acenar entorpecido, dificilmente capaz de acreditar o quão ruim seu dia estava indo. Um por um, as pessoas falaram, e a multidão cresceu conforme a notícia se espalhou, as estradas para a praça começaram a fechar, e Neia ouviu dezenas de reclamações antes que o primeiro homem acordasse. Suas demandas arrogantes para serem desamarradas ficaram quietas quando ele viu que a pessoa que o havia espancado ainda estava lá, e quando ela o arrastou pelos cabelos, ele gritou de dor. Mas isso foi melhor para ele do que o que ela fez a seguir, assim como o seu chefe, ele foi jogado sobre a fonte e teve sua bunda espancada como uma criança rebelde, embora com uma espada em vez de um cinto, até que ele se desculpou da mesma forma que seu chefe, e assim como aquele, ele foi arremessado para trás de bunda e disse para sentar e não se mexer. O ciclo se repetiu por quase uma hora até que o último guarda se desculpou ao som de gargalhadas caindo sobre eles. Neia voltou para o topo da fonte e começou seu sermão. Povo de Prarte, ouvi o que vocês disseram e estou angustiada com o quão baixo esta cidade caiu. Muitos de vocês foram salvos pelo rei feiticeiro, o Deus da justiça, e ainda assim, foi para isso que vocês foram salvos. Viver assim? Viver uma vida de fraqueza, medo e pobreza, explorada por pessoas que o insultam, degradam e se aproveitam de você. É assim que você quer viver? Ela gritou, um coro de não, respondeu ela. O Deus da justiça disse que força é justiça, não porque o poder faz o certo, mas porque só o poder pode impor a justiça. O pecado da fraqueza infectou este lugar, esses guardas são fracos, a moral das autoridades é fraca, a economia é fraca, e quando a fraqueza permeia, a injustiça reina. Eu sou apenas uma sombra em comparação com o poder do meu Deus, mas eu tinha o poder de impor justiça àqueles que te degradam. Você também tem esse poder, se você reivindicar sua dignidade e exigir que o direito seja feito. Vocês em massa não podem ser esmagados por algo tão fraco e mesquinho como um valentão em um terno de lata. Exija justiça, apoie-se mutuamente na busca da justiça, apoie-se mutuamente na busca da força, siga-me para a justiça daquele que salvou nossa nação, siga-me nos caminhos do rei feiticeiro, o Deus da justiça negra, e você nunca será vencido novamente. Seu discurso enviou uma onda de excitação através da multidão, eletrizou-os, eles aplaudiram, subindo e descendo as ruas até onde sua voz poderosa podia carregar. Voltem para suas vidas por enquanto, eu cuidarei desses covardes cobertos de lata, encontre-me no mercado se precisar. Ela disse, e ela pulou e se aproximou dos homens caídos. Deu fora dessa armadura. Ela disse com desprezo. Eles olharam para ela, atordoados. Você não pode desprezar o povo e continuar apto a usá-la. Sua armadura não é para você, sua armadura é para que você possa protegê-los, e você a usou para abusar deles. Então você não pode mais tê-lo. Deu fora, dessa merda. Aqui agora. Ela disse com a voz da própria morte. Seus espíritos foram quebrados. Eles não resistiram. Eles lentamente se levantaram e começaram a tirá-las, olhos baixos. Você é o produto da corrupção aqui, você não é a causa dela. Você vai me contar agora, tudo o que sabe. Então vocês voltarão para suas residências, juntarão suas coisas, sairão de Prarte e nunca mais voltarão, considerem-se banidos daqui. O líder conseguiu encontrar a voz e disse, eu não sei direito tudo, sou um executor, nada mais,
mas sei que alguns dos que comandam as coisas vieram de Reestise, chegaram aqui depois da libertação, eles se estabeleceram, talvez subornaram o governador regional, talvez chantagearam, não saberiam disso, mas ele também está no bolso deles de uma forma ou de outra. Eles têm os bordéis, os bares, as casas de jogo, eles decidem o que é construído e o que não é. Ele disse com uma voz rachada e quebrada. Os armazéns também? Ela perguntou. Eu guardei alguns deles, os inquilinos pagam o dinheiro da proteção ou nós. Ele parou. O que? Sua voz comandava uma resposta. Olhe para o outro lado enquanto é roubado ou queimado. Ele terminou. Ou roubam ou queimam a si mesmos. Ela adivinhou. Ele deu vários pequenos acenos rápidos. Como os templos se encaixam nisso? Ela perguntou. Seus olhos saltaram para os dela em surpresa. Não se surpreenda, eu vi um templo, foi totalmente reconstruído, e não vou acreditar que seja por causa de alguma devoção aos deuses. Ela disse com desdém. Eu não sei tudo, mas, bem, os padres ajudam a manter o povo na linha, eles são os porta-vozes do governador, e quando as pessoas ficam arrogantes, acusações de heresia ou blasfêmia são difíceis de combater e você não tem nem que plantar evidências falsas, basta ter alguém para fazer a acusação e algumas pessoas apoiá-la. Ele disse, ele começou a tremer sob o olhar dela. Onde eles vão parar? Ela perguntou. Principalmente na prisão, alguns dos mais talentosos conseguem liberação de trabalho onde trabalham de graça no que os patrões querem. Ele disse. Algo mais? Neia perguntou. E os bordéis? Quem se importa com eles? Ele disse, e encontrou uma espada em sua garganta. Oh, ele gaguejou. Qualquer coisa menos que a verdade, e eu vou cortar você de maneiras que vão deixar você entrar na linha de trabalho deles. Neia disse entre os dentes cerrados. Muitos deles empalideceram com suas palavras, mas o guarda patético e humilhado não teve mais forças para argumentar. Eles pedem dinheiro emprestado para as coisas, não podem pagar, então trabalham nos bordéis para pagar. Ele derramou as palavras quase rápido demais para ela entender, mas tudo se encaixou para Neia, e ela deu um passo para trás e embainhou sua espada. Ok, agora saia da minha frente e saia dessa cidade. Se meus olhos pegarem você de novo ao ponto de pegar um pão doce de uma criança, meu rosto será o último que você verá. Ela disse, e deu um passo para o lado. Agora corra, ela latiu, e eles correram como coelhos. Ela contou mentalmente o que havia reunido do passarinho que acabará de fazer cantar para ela, tudo estava indo bem, mas ela tinha que informar a Tinamok o que havia aprendido, assim como o resto de sua companhia de lutadores. O próximo movimento em sua mente era bastante previsível. Quando você humilha a autoridade do mal dessa maneira, ela tem que responder, e há apenas duas maneiras de fazer isso. Contra o público para lembrar as pessoas que elas ainda estão no comando, ou contra o partido singular na oposição, que mesmo que fizessem a primeira coisa, ainda teriam que fazer a segunda, e porque ela agiu em público, eles iriam querer agir contra ela em público, por qualquer meio necessário. Um sorriso de lobo apareceu em seu rosto, o governador regional teria que agir rapidamente, ela iria examinar o que sem dúvida eram livros falsos amanhã, ele não iria querer isso. Decisões rápidas raramente são decisões seguras, ele era covarde, fraco e achava que tinha todas as cartas. Dentro de algumas horas, se não antes, a humilhação de vários guardas e suas expulsões da cidade chegaria a seus ouvidos. Se ela queria que isso funcionasse, ela tinha que agir rapidamente. Ela lançou um pensamento silencioso de gratidão a seu divino Deus da Justiça e, após uma breve parada para informar alguns de seu povo que ela precisava deles para acompanhá-la, ela foi para o próximo local público e novamente começou a falar sobre o assunto. O Deus da Justiça, a guerra pela libertação, ela começou a elogiar a multidão como sobreviventes que carregavam dentro de si a semente da força, que tudo o que precisavam fazer era alimentá-la seguindo a justiça negra e o caminho do rei feiticeiro. Prarte estava cheio de sobreviventes e libertadores do acampamento, o que significava que estava lotado de pessoas que favoreciam o rei feiticeiro, o que significava que havia uma audiência pronta para sua mensagem e, mais do que isso, sua mensagem de esperança e elogios por seu potencial era um alívio bem-vindo da rotina a que foram submetidos. Quando bandidos vierem exigir moeda para que sua loja não queime, fique contra eles. Quando você vir seus vizinhos assediados por bandidos, junte-se a seus vizinhos. Quando você vir os vizinhos de seus vizinhos ameaçados e extorquidos, junte-se a esses vizinhos, eles não podem continuar nem mesmo com um de vocês, se todos vocês se recusarem a tolerar serem roubados.
Seus discursos inflamaram as multidões, e ela foi de uma praça para outra, com alguns de uma, inevitavelmente seguindo-a para o próximo ponto de fala, e depois de horas disso, onde ela elogiou o rei feiticeiro como o Deus da justiça e o único que vale a pena seguir, ela obteve o resultado esperado. De sua posição em cima de outra fonte pública arruinada, ela os viu chegando, um padre, que parecia bastante irregular para dizer claramente, apoiado por vários homens em armaduras brilhantes, eles só podiam ser paladinos, e cerca de 2 dúzias de soldados. O governador claramente não estava se arriscando depois dela ter humilhado os guardas despreparados, estes eram mais aptos e com aparência mais profissional. Seu lábio inferior se curvou quando ela acenou com a cabeça, nada mal ela pensou consigo mesma. Não é bom o suficiente, mas não é ruim. Ela retomou seu discurso após o pensamento. Quando eles chegaram à frente, alguns dos guardas se viraram e apontaram suas lanças para a multidão, forçando as pessoas a recuar. O restante ficou de cada lado do sacerdote. Neia Baraja, você está presa sob a acusação de heresia e blasfêmia, e está ordenada em nome de Alalaf, todos os deuses, e governador regional Barão Nigra Entuzia, para se render imediatamente. O padre disse com uma voz que sugeria que esperava ser obedecido. A multidão ficou quieta e esperou que ela fosse levada embora. Eu digo que não estou presa. Neia respondeu categoricamente e olhou para o padre com desprezo. Eu sou de fato Neia Baraja, serva do rei feiticeiro, portadora da armadura do grande rei Buzar, salvadora do príncipe Zerbib-Izei, guardiã do mercador real Tinamok, destruidora de bandidos, salvadora de Iliaton, protetora de aldeias, portadora de Ultimate Shooting Star, fundadora da Justiça Negra, árbitra da reconstrução do Capitólio e a ligação com o rei feiticeiro. E eu digo a você que não estou presa. O que ela disse foi um bocado, mas ela sabia como os títulos jogavam nas mentes das pessoas imersas neles, então ela foi grossa. Não estou presa porque não cometi nenhum crime, blasfêmia. Eu só posso blasfemar contra o verdadeiro Deus da justiça, Ain Zoal-Gon. Heresia. Como posso ser um herege? Eu louvo o verdadeiro Deus da justiça, o único Deus que resta neste mundo, diante das pessoas aqui. Sua voz foi levada para a multidão, e ela disse: se sua vida foi salva pelo verdadeiro Deus da justiça, Ain Zoal-Gon, então levante sua voz em louvor a ele. Viva Ain Zoal-Gon! Soou com uma força de estilhaçar a terra, ecoando nas paredes da praça, soou de novo, abafando o padre. Ainda assim ele não agiu, ela precisava de mais para provocá-lo. Ela estendeu as mãos para acalmar a multidão. Você vê. Ela disse ao padre: não há blasfêmia aqui. Nós louvamos o Deus que cuida de seu povo, não os deuses que ignoram as pessoas enquanto elas morrem e clamam por ajuda. Seu rosto ficou roxo de raiva, e a companhia de Neia começou a sair de suas posições de observação, o que por si só pareceria apenas um soldado bem equipado, reunido em um grupo, tornou-se uma exibição militar intimidadora. O padre, porém, com os olhos em Neia, não percebeu. Vou mandar arrastar você daí. Ele gritou. Você irá. Neia disse rindo, porque seus deuses não podem fazer isso por você. Os deuses antigos podem ter sido poderosos em seu tempo, mas não nos protegeram. Eles não incutiram força em nós, eles não salvaram nem mesmo uma única criança de ser devorada em seus próprios altares, assim como seus adoradores que viveram suas vidas devotadas a esses deuses, imploraram por misericórdia. Não é blasfêmia louvar o Deus que age por seu povo, não é heresia servir a esse Deus, é heresia e blasfêmia negar esse Deus. Você é o blasfemador, você é o herege. Vocês réprobos corruptos, vocês que roubam a esperança do povo em troca de poder e vendem suas noções de justiça diante de deuses mortos que não se importam com seus juramentos e nada com seu povo, eu sirvo o único Deus verdadeiro neste mundo. Louvado seja Ele, o Salvador do povo do reino sagrado, Ain Zoal-Gon. Que Ele reine por muito tempo. Ela gritou, que Ele reine por muito tempo, a multidão ecoou. O padre não aguentou mais, batam nela agora. Ele gritou, e prenda todos aqueles que você viu falar com ela. Os paladinos ficaram perturbados, alguns deles serviram com o rei feiticeiro no tempo da libertação, eles o viram se sacrificar contra Jaldabalt e o viram se arriscar e salvar o reino na batalha final, derrubando Jaldabalt para sempre. Foi quando o padre viu os outros membros da Justiça Negra, e os paladinos viram o mesmo, um dos soldados comuns esfaqueou um dos camponeses, levando outro camponês a atirar uma pedra, levando outro guarda a esfaquear outro camponês, pegue-o se puder, mate-o se não puder. Gritou o padre, e a poderosa voz evangélica de Neia se elevou acima de tudo: Justiça Negra. Proteja o povo. Proteja todos eles.
As ações da Justiça Negra foram aprimoradas por horas intermináveis de treinamento contra inimigos de todos os tipos, de esqueletos a gigantes homúnculos, individualmente e em equipes, e como equipe, eles eram um único organismo. A voz de Neia ecoou tão longe que mesmo no mercado onde Tinamok estava se instalando, ele ouviu a voz dela e seus guerreiros também. Vá, ele disse, deixe 10 por aqui, leve o resto. Ele disse, e centenas de lutadores da Justiça Negra se moveram como o vento. Os paladinos estavam além de atordoados com a direção que os eventos haviam tomado, eles deveriam proteger o povo. Eles eram os guardiões da justiça, eles eram os servos dos verdadeiros deuses, eles eram os que deveriam para proteger o reino sagrado. No entanto, seu lado estava matando os cidadãos e os hereges estavam agindo para salvá-los. O padre puxou e tocou uma buzina, ecoou longe, e os guardas abandonaram seus postos e se dirigiram para o som. O comandante da guarnição ordenou que os homens saíssem de suas casas de guarda e torres, e o governador olhou pela janela para a cidade. O som de luta começou a ressoar. Neia puxou seu arco e atirou, encontrando sua marca nos corpos de guardas empunhando lanças. Ela atirou até ficar sem flechas, descendo apenas para espancar o sacerdote e silenciá-lo. A hesitação do paladino foi tratada como cumplicidade, e eles descobriram cada um deles engajado por um membro da Justiça Negra, e eles encontraram suas próprias artes se voltando contra eles. A transição de mão em mão e trabalho de espada e suas artes marciais derrubaram um paladino após o outro, mas os guardas começaram a aparecer e os membros da Justiça Negra que acompanharam Neia estavam em desvantagem numérica. Povo de Prarte, fique atrás de nós, não vamos deixar que eles te machuquem de novo. Neia gritou, e a multidão começou a recuar. A espada de Neia estava desembainhada e ela ficou na frente dos 10 que a acompanhavam. Alguns entre a multidão tiveram flashbacks, lembrando-se do rei feiticeiro diante do exército, no caminho de Jaldabaoth enquanto ele tentava queimar todos eles. Não houve tempo para palavras, os guardas viram o padre caído e outros guardas, amassados em frente à fonte, e baixaram as armas preparando-se para atacar. Eles não tiveram a chance. Neia não era de deixar o inimigo tomar a iniciativa. Proteja o povo! Ela gritou, e avançou a todo vapor. Os outros membros da Justiça Negra haviam sacado seus arcos e disparado suas aljavas até que estivessem vazias, antes que o choque tivesse passado entre os guardas da cidade, que definitivamente não esperava que uma única mulher e 10 homens fossem para o ataque. Como seus números diminuíram com o impacto repentino das flechas, e o choque passou quando os 11 avançaram a toda velocidade contra eles, eles encontraram em si mesmos para responder, apesar das maiores habilidades da Justiça Negra, poderia ter ido a favor dos guardas. Exceto para o resto da Justiça Negra, que tinha dividido seus números, alguns tinham ido alto sobre os telhados e caíram na frente, saltando para se juntar a Neia e seus companheiros, enquanto outros pularam no meio do inimigo, enquanto o resto atacou pela retaguarda, e as espadas nas costas são difíceis de proteger. A frente da Justiça Negra começou a recuar, atraindo os guardas para o campo aberto, enquanto sem o conhecimento da frente, na retaguarda de suas fileiras, seu próprio povo estava sendo massacrado, a ilusão de vitória transformada em ousadia. E da multidão uma voz veio de uma figura: se não lutarmos por justiça, como conseguiremos justiça? Ataque! E um homem saiu da multidão que Neia estava protegendo, e aquele se tornou 2, e 2 se tornaram 5, e 5 se tornaram um tesouro. O primeiro a avançar agarrou as armas dos guardas caídos, outros carregaram suas próprias facas pessoais para proteção e puxou aqueles, e ainda outros lutaram apenas com as mãos nuas. Para os guardas e os poucos paladinos que atenderam ao chamado, tornou-se um pesadelo. Os guardas que estavam acostumados a oprimir pessoas acovardadas pelo medo, e agora sentiam o medo que infligiam, alguns deles não por muito tempo, como uma lança no cérebro tende a ainda pensar mais ou menos permanentemente. Enquanto outros entraram em pânico com a fúria crua que estavam experimentando dirigida a eles e tentaram fugir, emaranhando-se com os outros e tornando a matança mais fácil. Os paladinos que responderam ao chamado se viram matando as próprias pessoas que deveriam proteger e descobriram que não estavam se saindo melhor nisso do que quando os protegiam, e um por um eles caíram. Um deles conseguiu agarrar sua buzina e tocá-la desesperadamente várias vezes antes que o barulho fosse silenciado por uma pedra em seu rosto. A luta acabou em poucos minutos. Bem, a maior parte dela, aqueles eram o grosso dos guardas que estavam por perto, mas outros ainda estavam chegando, corpos espalhados pelo chão, e conforme outros guardas se aproximavam, eles se encontravam escorrendo em um pesadelo. Os membros da Justiça Negra derrubaram a maioria deles com arcos, mas alguns tiveram que ser derrubados com lâminas. Neia rapidamente assumiu o controle. Cidadãos, peguem espadas e armaduras, rapidamente.
Não há tempo a perder. Quando o primeiro homem terminou de colocar o equipamento, ela disse: Você está encarregado de os próximos 10 ficarem prontos, fique aí. E ela apontou para um ponto a alguns metros de distância, logo mais 10 estavam com ele. Vai e espalhe a palavra no lugar onde você mora, é hora de derrubar tudo, então vai e tome o controle de um cruzamento, não deixe passar ninguém armado que não esteja vestido como nós, ou que não seja um cidadão desarmado. Ela disse, e ele partiu rapidamente, um a um ela deu instruções semelhantes a grupos de 10, e os corpos de outros guardas foram arrastados para a praça e despojados de seus equipamentos, apenas para repetir o processo com mais cidadãos. O resto de vocês, sigam-nos. Ela disse, vamos conseguir mais equipamentos para vocês. Seu sorriso era de lobo. Se havia alguma dúvida na mente de Neia sobre se ela estava ou não fazendo a coisa certa, ela desapareceu quando ela viu com que facilidade os guardas estavam se voltando contra as pessoas e como as pessoas estavam felizes porque os guardas de Prate estavam mortos ou morrendo. Justiça Negra, sem fortes, varreu as ruas, seguido por uma multidão crescente. Alguns guardas morreram sem saber que estavam sendo atacados, outros morreram com tempo suficiente para perceber que haviam feito uma péssima decisão sobre de que lado ficar. De qualquer maneira, a multidão estava ficando cada vez melhor armada, eles não tiveram uma luta armada novamente até chegarem a uma barricada onde cerca de uma dúzia de guardas se posicionaram. Eles usavam rostos de homens que se consideravam já mortos, e eles dispararam flechas descontroladamente e sem disciplina, eles não sabiam atirar em uníssono. Então os membros da Justiça Negra evitaram facilmente as flechas, ou apenas deixaram as coisas frágeis ricochetearem na armadura muito superior que o rei feiticeiro lhes dera, mas eles encontraram uma marca em algum lugar, ferindo ou matando alguns da multidão, adicionando combustível ao fogo e fúria quando a distância foi reduzida, e a barricada foi invadida e uma dúzia ou mais de membros da turba receberam equipamentos e despachados com semelhantes instruções. Bloco a bloco eles se moveram e garantiram o equipamento, enquanto as autoridades da cidade tentavam entender o que estava acontecendo. Neia, no entanto, estava um passo à frente e enviou alguns de seus batedores para a entrada principal da residência do governador, e colocando em segredo depois de matar os guardas na área imediata. Eles derrubaram todos os mensageiros enviados pedindo instruções. Neia efetivamente interrompeu a cadeia de comando. A cabeça não sabia o que estava acontecendo com o resto do corpo, e o corpo não conseguia se coordenar sem a cabeça. Neia despachou cidadãos armados para proteger os cruzamentos, forneceu barreiras eficazes para as pequenas patrulhas de guardas que normalmente estavam fora de casa na cidade. Alguns tentaram apenas passar como se sua autoridade importasse, eles simplesmente morreram, não conseguiram entender a mentalidade de cidadãos que acreditam ter uma chance de acabar com seu sofrimento. Outros reconheceram o perigo e se renderam na hora, removendo armas e armaduras e se retirando. De qualquer maneira, os ocupantes do cruzamento tinham mais equipamentos para distribuir a mais cidadãos que estavam aprendendo o que estava acontecendo. A força da guarda da cidade foi diminuindo, a força dos desordeiros foi aumentando, assumindo o equipamento fornecido à guarda da cidade. Foi uma deliciosa ironia do ponto de vista de Neia. Em poucas horas a maioria das favelas estava em suas mãos e vários dos estabelecimentos nobres foram ocupados, com os nobres ainda dentro deles e agora detidos pela multidão. Outros tumultos começaram a eclodir de forma independente como a fúria reprimida do povo se voltou contra seus opressores, no bairro mais rico. Isso não foi tão bom, os guardas pessoais do poço foram mais eficazes do que bandidos saltados a um passo de serem bandidos absolutos, mas à medida que as forças de Neia cresciam e assumiam cada vez mais controle sobre cruzamentos e postos de guarda, tornou-se cada vez mais óbvio para o resto dos guardas o que estava acontecendo. Isso deixou a multidão em êxtase, mas Neia sabia melhor. Ela enviou outros homens como batedores para determinar os locais onde os guardas escolheram ficar, e quando encontraram um, Neia reagiu levando as pessoas por uma rota diferente. No entanto, para o infeliz grupo de guardas 50 guardas, eles escolheram ficar de pé com o lado do prédio sendo unido por uma taverna, com todo aquele álcool inflamável disponível, parecia uma pena desperdiçá-lo, então ela mandou seu pessoal simplesmente jogar detritos inflamáveis para o lado do prédio. Ela acendeu algumas garrafas e jogou-as para o lado onde os guardas muito confusos prontamente entenderam o que tinha acontecido, enquanto assavam vivos. Os poucos sobreviventes se renderam rapidamente e foram instruídos a sair da cidade depois de serem despojados de seu equipamento. Esse movimento deu a ela vários quarteirões em rápida sucessão.
Foi quando ela chegou ao Distrito Rico, onde encontraram o que teria sido considerado uma oposição séria, se não tivessem sido preparados por treinamento constante, que incluía combate urbano, e como Neia liderava o ataque desde a frente, os outros usavam técnicas não convencionais: entrada em residências laterais, em seguida, saída não convencional pelas janelas, e atingiu as milícias privadas nos flancos e na retaguarda, amassando-as sem problemas. Como todos os outros, eles foram despojados de equipamentos e a multidão seguiu em frente, o círculo de controle das autoridades simplesmente continuou se contraindo. Bloco após bloco caiu com facilidade, mas os templos foram defendidos por paladinos que viam sua obrigação para com os deuses como sendo maior do que sua obrigação para com as pessoas, e depois que as cargas impulsivas de vários grupos de plebeus foram repelidas, Neia e seus esquadrões continuaram o ataque e derrubou a ordem dos paladinos, arrastando corpos para fora e deixando cadáveres nus e desonrados para trás, e entregando seus equipamentos aos seguidores de Neia. Alguns depois disso tiveram resistências que preferiram morrer nos templos de seus deuses. No entanto, a maioria foi amplamente abandonada, e Neia enviou uma mensagem para seus batedores que vigiavam a mansão do governador para recuar: coloque todos os ratos em um ninho, ela disse, e embora eles tenham matado alguns, os guardas do templo, poucos paladinos restantes e a guarda da cidade começaram a recuar para a única mansão. Quando a cidade era dela, ela ficou diante dos portões e gritou para todos ouvirem: eu sou Neia Baraja, avatar da verdadeira justiça do rei feiticeiro. Você é culpado de blasfêmia. Você é culpado de heresia. Você é culpado de peculato. Você é culpado de opressão. Você é culpado de conspirar contra os interesses da coroa. Você é culpado do assassinato do povo. Você é culpado do estupro de mulheres desesperadas desta cidade, por dar-lhes uma escolha entre a fome em suas barrigas e as barrigas de seus filhos, ou quicando em suas camas para sua diversão cruel. Você é culpado de tudo isso e muito, muito mais. Mas para que não haja mais derramamento de sangue, dou-lhe a escolha da sentença: você pode ser exilado desta cidade para sempre, com nada além de roupas nas costas e quanta comida e água puder carregar, ou podemos matar todos vocês, porra. Todos aqueles que desejam cumprir a sentença anterior, saiam agora. Ela gritou. Um longo minuto de silêncio se passou e algumas figuras começaram a surgir, alguns padres gordos e atrás deles alguns paladinos que, se Neia pudesse ler seus rostos corretamente, pareciam ter simplesmente desistido de fingir que ainda eram agentes de justiça quando foram confrontados com a corrupção óbvia das pessoas na mansão com eles. Neia ficou com pena de ver suas ilusões destruídas da pior maneira possível. Aqueles que estão vestidos como padres, deles trajes comuns, eles não são padres agora. Ela estalou. Vocês, paladinos, vocês viram lá dentro o que eu vi, agora vocês sabem que não há justiça fluindo de lá. O rei feiticeiro é a justiça, isso não é. Você perderá suas armas e armaduras agora e sairá desta cidade como os camponeses fariam, mas isso não significa que você não possa levar a lição com você. Você tem suas vidas, e com a vida vem a chance de viver de maneira diferente do que antes. Busque a verdadeira justiça, e talvez você possa reparar seu apoio a isso. Neia disse, e cuspiu na direção da mansão. Mais alguns surgiram, homens ricos que lucraram com seus crimes ou com os crimes de outros, mas não tiveram coragem de se defender pessoalmente. Eles foram identificados pessoalmente, para que se soubesse de quem seriam os bens apreendidos, e foram igualmente expulsos. Então, não saiu mais. O resto de vocês escolhe uma sentença de morte. Neia perguntou sobre a casa silenciosa, e uma flecha disparou em sua direção em resposta. Ela a pegou e a jogou no chão com desdém. Faça do seu jeito. Ela disse, e eles atacaram a mansão. Não era bem construída para defesa, era apenas um prédio do governo e uma residência. Havia muitas janelas no andar térreo e os guardas, embora mais numerosos, estavam sobrecarregados, após o primeiro sucesso com a tentativa de repeli-los. Neia chamou suas forças de volta e então mudou de estratégia. Ela fez seus arqueiros atirarem em uma janela quebrada, derrubando forças ali e forçando os guardas a se esforçarem mais para compensar as perdas. Enquanto isso, ela dividiu suas forças e atacou várias janelas ao mesmo tempo, principalmente com pedras, enquanto um grupo de sua elite foi para o lado onde a cobertura deveria ser colocada e os fez usar escadas para subir ao telhado. Eles prenderam cordas lá, e então se abaixaram para a janela do segundo andar, e rastejaram para dentro. Não esperando um ataque como aquele, os poucos naquela sala foram despachados rápida e silenciosamente, e então mais de sua equipe tomou o mesmo caminho. Neia certificou-se de que ela mesma estava visível e focou seus olhos apenas nos andares inferiores, para que ninguém a notasse checando o andar de cima.
Quando quase toda a centena estava dentro daquele espaço, Neia não podia ver o que eles estavam fazendo, mas mesmo assim ela sabia. Eles saíram pela porta, verificando cada cômodo um por um, e eliminando qualquer um que encontrassem. Quando chegaram às escadas que desciam para o salão principal onde estava ocorrendo a defesa, sacaram seus arcos e anunciaram sua presença com uma saraivada de flechas nas costas do inimigo. Quando eles foram atacados pela retaguarda, muitos dos sobreviventes se viraram e subiram às escadas para lidar com o ataque furtivo, mas foi descoordenado e deixou o andar de baixo vulnerável. Inéia ordenou uma segunda carga, e desta vez primeiro uma janela, depois outra, e então o resto delas. Foram todas violadas, e as pessoas jorraram como água saindo de uma represa, esfaqueando e xingando e grunhindo e brigando por toda parte, mas fora isso a entrada principal foi rapidamente protegida. Isso deixou espaço livre e, embora algumas perdas tenham ocorrido em lugares isolados, havia poucas dúvidas sobre o fim. Inéia foi direto para o quarto do governador, que foi nomeado com a riqueza de um rei, e ele não estava lá, ou pelo menos não estava visível. Então ela ficou em silêncio e ouviu, até encontrar o som de uma respiração e detectá-lo debaixo da cama. Saia daí, verme, ou eu vou botar fogo na maldita cama. Não preciso te arrastar para acabar com você. Ela disse. Ele rastejou para fora depois de um momento, e estava prestes a se levantar, quando Neia colocou o pé em seu pescoço. Fique abaixado, verme. É aí que você pertence. Ela estalou. Eu vou cortar sua cabeça por isso. Ele disse bruscamente, no que pode ter sido o momento mais corajoso de sua vida. Não, você não vai, barão. Ela disse, carregando o título com desprezo, porque você violou a justiça de um deus, você roubou a generosidade do rei feiticeiro. Ninguém vai te proteger agora, mesmo que o conde Andor estivesse disposto a olhar para o outro lado enquanto você viu mulheres forçadas a se prostituir, enquanto seus guardas extorquiam moedas daqueles com apenas uma moeda em seu nome. Mesmo que o próprio rei não se importasse com seu povo. Ninguém contraria o rei feiticeiro, ninguém escapa da justiça do meu Deus. Sua viseira estava fora e ela olhou para ele com desprezo. Eu ia matá-lo eu mesma, mas pensando agora, devo deixá-lo para a justiça do rei. Ela disse. Caspond nunca vai me processar. Ele gritou, eu sou um nobre. Não há nada de nobre em você, verme. Neia disse, ela se inclinou, dobrando um joelho e cravando sua espada no chão, ela se apoiou nela e olhou para ele com seus olhos de fúria, mas isso não importa, porque eu vou te oferecer ao rei feiticeiro, foi dele que você roubou, e quando os nobres da capital descobrirem que você tentou roubar daquele que está literalmente reconstruindo nossa nação, você causou um tumulto tentando prender o guardião do maior comerciante da cidade, apenas para proteger seus pequenos esquemas de extorsão e quaisquer bandidos que se infiltraram aqui vindos de Restize, ninguém vai te defender. O barão empalideceu. Você tentou roubar o rei de um país que poderia acabar com um exército de quase 200.000 pessoas, que matou pessoalmente um demônio capaz de massacrar exércitos inteiros, que conquistou sozinho as terras natais dos invasores demi-humanos. Exatamente como você viu esse final para você? Neia perguntou e começou a rir. Quando o barão começou a se molhar, Neia enviou uma mensagem para Demiurge sobre tudo o que havia acontecido, e ela pôde ouvir sua indignação quando soube que um mero barão humano havia tentado roubar do rei feiticeiro e minar seu trabalho. Um portão se abrirá imediatamente, disse Demiurgo. Jogue-o, vou perguntar a Lord Ain se ele deseja lidar com a notificação para a corte real do reino sagrado pessoalmente. Como você diz, senhor Demiurgo? Neia respondeu e, quando um portão se abriu, ela agarrou o barão pelos cabelos, arrastou-o para frente e o jogou. Feito isso, ela foi ao escritório principal do governador e disse, alguém peça a Tinamok para vir me ver, há muito o que fazer e não tenho muito tempo para fazer isso. Além disso, alguém liberte as pessoas presas por blasfêmia e heresia, e traga-as aqui também, espero conhecer algumas delas, se meus instintos estiverem corretos. Havia um mar de rostos determinados à sua frente quando duas pessoas foram cumprir suas instruções e o resto esperou por mais, e ela descobriu que estava ansiosa pelo amanhã. O barão Nigra Entuzia, governador regional da cidade de Prarte, caiu de cara do outro lado do buraco na realidade, foi um pouso indigno, e doeu bastante tanto no orgulho quanto no corpo, ele já estava aflito o suficiente, mas isso não foi nada comparado a quando ele viu o Homem-Rã parado na frente dele, isso só piorou, ele tentou se afastar. Mas o Homem-Rã simplesmente o agarrou pelo pé e começou a arrastá-lo, ele arranhou o chão gritando para ser solto, mas não importava suas palavras. Gritos ou lutas, ele foi arrastado, até que passou por uma porta que se abriu sozinha e foi jogado para frente, onde caiu como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Ele tentou se levantar,
mas havia uma criança elfa negra parada ali que agarrou seu ombro e o segurou na posição ajoelhada da qual ele tentou se levantar. Ao olhar em volta, ele a viu, a própria morte, um esqueleto vestindo uma túnica magnífica, segurando um cetro impressionante e sentado em um trono que só um deus poderia possuir. Só havia uma figura que poderia ser. Eu sou o rei feiticeiro, Ainzo Algon. E você escolheu me roubar. Pior, você escolheu roubar minha caridade e encheu seus próprios bolsos às custas do meu nome. O que você tem para dizer em sua defesa? Ele perguntou. O barão pensou furiosamente, sua mente se movia como o vento passando por todas as desculpas que ele já havia dito a si mesmo porque era certo fazer as coisas que ele havia feito. Apenas um parecia apto. Eles eram apenas camponeses, eles existem para servir à vontade de seus superiores, porque eu não deveria tirar deles. Ele disse, tentando apelar para o que esperava ser a ganância de outro nobre. No entanto, Suzuki Satoru viu apenas uma raiva ardente. Ele pensou em seus preciosos amigos, como Hirohiro, trabalhando como escravo sob chefes cruéis que não se importavam com seu bem-estar, que consideravam seu direito abusar e explorar trabalhadores. Ele pensou em sua própria mãe, desesperadamente trabalhando em vários empregos e ainda submetida à humilhação de um patrão lascivo que a mandou para casa com mais lágrimas e mais pobreza do que antes, até Suzuki ter idade suficiente para largar a escola e trabalhar para que ela pudesse pelo menos largar aquele emprego. Seu amortecedor emocional o forçou a se acalmar, mas ele não esqueceu sua raiva. Mande-o para o neuronista. E continue assim até que ele morra de velhice, e certifique-se de que seja a única coisa de que ele morra, disse Ains. Alguns minutos depois, o ex-governador regional e ex-barão civil amarrado a uma prateleira vertical, e um monstro indescritível e viscoso estava praticamente dançando diante dele, segurando um pequeno dispositivo de metal com alguns espinhos de aparência desagradável, e estava explicando algo para ele que ele realmente não entendia sobre seu criador sofrer de pedras nos rins. Logo não importava se ele entendia ou não, só importava a dor, só os gritos importavam, e esses continuariam importando até seu 67º ano de vida.